Olá, queridos, graça e paz. Meu Deus do céu, mas quanto contratempo. Tive que mudar o horáriozinho da nossa live. Você sabe que eu faço geralmente ao meio-dia, né? Estou com vocês sempre por volta do meio-dia. Às vezes eu faço por volta das 20 horas, mas hoje nós começamos essa live aqui às 18 horas, horário aqui de São Paulo, né? Horário do Brasil, aqui de São Paulo especificamente, por conta da disponibilidade de horário do nosso jurídico, né, representado pelo doutor Rocha e representado também pelo doutor Jean Paulo, tá bom? Mas nós vamos começar aqui essa live maravilhosa, quero conversar com você, e hoje eles vão trazer esclarecimentos super importantes. Eles vão falar sobre assuntos, né, direcionados àquilo que nós estamos fazendo, os processos que a gente está, enfim. Ele vai falar, porque a gente, às vezes, que é muito leigo para falar sobre esse assunto, às vezes a gente pode estar falando alguma coisa que realmente não deveria falar, né? A gente fala até, né? É verdade? Então, por conta disso, ele vai estar falando também no chat. Eles vão estar respondendo perguntinhas também que vocês tem vontade de perguntar, mas não tem oportunidade. Às vezes, uma assessoria jurídica é algo assim que não tem, como é que eu falar, nem todo mundo tem acesso, né, a uma assessoria jurídica para poder fazer perguntas e tal e tal. Então, assim, queridos, eu quero, como eu já fui falando, chegando falando logo, né? Mas, enfim, obrigada pela presença de todos vocês. Quem já estava aí esperando essa live começar, né? Glória a Deus. E, como de costume, vocês sabem que eu sempre gosto de estar aqui falando, né, com você, que é nosso amigo, que está sempre com a gente aqui, que é seguidor de Jesus e, através da nossa vida, tem acompanhado o nosso trabalho, um trabalho difícil, complicado, mas nós estamos de pé, não é verdade? Porque o que destrói pessoas não é ser polêmico, o que destrói pessoas é ser mentiroso, né? O que destrói pessoas é ser mau caráter, é viver em pecado, lá. Ok? Os meus dois queridos já estão aqui comigo, tá bom? Já estão aqui na salinha de espera. Eu já vou colocá-los sem enrolação, né? Tem gente que falou, missionário, eu gosto muito das suas lives, mas você enrola. Olha, querida, é porque eu gosto de cumprimentar todos vocês, tá? Célia Nistaldo, Suzete, Rosinha, Judite, o Pereira está aqui também. É muita gente boa, Michele Gomes, oi, Michele, Eliane, obrigada pela presença. Cat, obrigada. Andréa Jones, obrigada, querida. Graça e Paz, Babi. Jennifer Lopes está aqui. Oi, Jennifer, a mamãe mais linda, né? Glória a Deus. A Tati também está comigo, obrigada pela presença. A Neide, obrigada. A Kátia Izuka, lá do Japão, olha, é bem cedinho agora aí, né, Kátia? No Japão, né? Que horário é? Bom saber que você não perde uma live nossa, independente do horário. Muito obrigada pela presença, tá bom, querida? Glória a Deus, aleluia. A Angélica está perguntando como é que ela faz. Para participar, é isso? Da tropa da Jones? Opa! Vai lá, fala com ela aí que ela vai te responder direitinho, tá? Deus abençoe, que tem os fakes das mais variadas, né? Da treta gospel, e Araxá, pães à mesa, verdade sobre a terra. Eita, Gloriane Gobi, Deus abençoe. Deus abençoe, vocês são muito criativos. Oi, Cimeia, oi, linda. Deus abençoe, Rosinha, Deus abençoe. Também estou com saudade, Jennifer. Queria que você estivesse comigo aqui, tá? Olha, gente, sem mais demoras, tá? Que hoje eu passei um dia muito atarefado. Está acontecendo algo incrível no Ministério LPD, que eu não posso falar muita coisa, mas é coisa boa. Mas eu vou contar tudo para você, tá? Inclusive, Jennifer, eu queria muito que vocês estivessem aqui, vocês fazem parte do Ministério Libertos por Deus. Gente, vamos lá. Eu vou chamar, então, aqui os meus convidados que já vão começar. Eu fiz um roteirinho de perguntas para que a gente possa estar direcionado, perguntando direitinho, tá bom? Vamos começar. Podem comentar à vontade, que enquanto eles vão falando, eu vou interagindo com vocês, tá? E a gente vai conversando aqui, tá bom? Bora lá? Quem está na moita aí, deixa o seu likezinho também. Eu sei que você está na moita aí, né? Fala, né? Eita, amor, esse amor reprimido pelo Ministério Liberto, esse amor reprimido pela gente. Mas tá aí, né? Beleza, então tá bom.
Vamos lá. Eu quero chamar agora, né, o meu querido convidadíssimo, doutor Rocha. Doutor Rocha, boa noite. Boa noite, missionária. Seja muito bem-vindo. Já vou chamar o doutor Jean logo em seguida aqui também. Doutor Jean, boa noite. Olá, boa noite, missionária. Tudo bem? Doutor Florentino, Rocha, como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu estou muito bem. Espero que os senhores também estejam bem. Quero aproveitar e agradecer. Sei que os senhores são muito ocupados, têm uma vida muito corrida, mas tirou um tempinho aí para estar trazendo esclarecimentos, para estar também trazendo as perguntas que o pessoal tem, tantas dúvidas, né? Eu estava explicando agora que uma assessoria jurídica não é todo mundo que tem acesso. Então, nessa live, a gente vai deixar isso muito expressado, que a nossa alegria de poder tê-los para esclarecer, né? As nossas dúvidas, que eu também sou leiga nesse assunto, tenho aprendido com os senhores, que têm toda a paciência de me explicar muitas coisas, são incríveis, e obrigada de coração pela presença de todos os senhores aqui, tá? A gente que agradece, missionário André, a gente que agradece a oportunidade da gente estar podendo não ensinar alguma coisa, que quem somos nós para estarmos aqui ensinando, mas sim compartilharmos conhecimentos, dividirmos aqui um pouco que a gente sabe, um pouco da nossa atuação, um pouco do que a gente vem estudando, né, doutor Florentino, tanto na graduação quanto também na nossa prática profissional. A missionária, não sei até que ponto, chegou a comentar já com os demais seguidores, com as demais pessoas que estão aqui nos assistindo. A nossa proximidade não é de hoje, não é da semana passada, não é do mês passado, mas sim já de algum tempo. E eu também, assim como a missionária, eu preparei uma rápida colinha para que, às vezes, eu entrei aqui na live, a senhora estava falando justamente que às vezes estica um assunto, estica outro, mas é que às vezes falta tempo para a gente falar tudo o que a gente quer falar. E termina a live, puxa, esqueci daquele assunto, esqueci mais aquele outro assunto. Então, eu também, assim como o seu exemplo, fiz aqui uma rápida colinha, temas voltados ao nosso assunto principal. Muito. Também quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade dessa live maravilhosa, e com certeza trará muitas respostas para todos os internautas. E eu começo parafraseando o rei Salomão, quando disse no Provérbios 2 e versículo 6, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Muito obrigado novamente, missionária, pelo convite, pela confiança, ao pastor Flávio do Amaral, e também, que não dizer muito obrigado ao doutor João Paulo pela sua companhia, pela sua confiança, a nossa amizade, graças a Deus, é de longa data, e obrigado por compartilhar comigo na trincheira dificílima desta área no âmbito criminal. E desejo para todos uma live maravilhosa. Amém. Eu acho que o doutor Jean voltou aqui, por favor. Isso, volte para cá. Que bom que voltou. Belíssima introdução, doutor Rocha, falando sobre a palavra de Deus, que é a nossa base, né? Glória a Deus, é isso aí. Então, vamos lá, gente, sem mais demoras, obrigada a todos, eu não vou, sempre nas minhas lives, eu agradeço de um por um, mas nessa não será possível por causa do tempo, né? A gente quer aproveitar bastante aqui desses dois excelentes profissionais, para que a gente possa deixar muita coisa muito bem esclarecida aqui, né? Vamos lá, então. Eu quero deixar esse tempo assim para vocês, mas eu quero começar aqui, depois que a gente começar a interagir, a gente vai dar espaço para uma pergunta ou outra aqui do nosso chat, tá? Mas, por enquanto, vocês comentem aí, compartilhem essa live também, que será muito proveitosa, e nós vamos conversando aqui com os nossos advogados. Enquanto a gente fala, nós vamos silenciando os microfones dos senhores para que não haja nenhuma interferência, tá? Vou silenciar os senhores aqui
para que não haja nenhuma interferência. Assim, quando eu voltar a palavra para os senhores, eu abro e a gente vai conversando para que seja bem audível tudo que a gente vai falar aqui. Essa primeira pergunta eu quero fazer vou fazer uma pergunta para um, depois para outro, e se os dois assim sentirem de responder a mesma, às vezes faz um complemento aqui, um complemento ali, fiquem à vontade também. Mas a primeira perguntinha que eu quero fazer aqui para o doutor Rocha é o seguinte, doutor Rocha, existe diferença e quais as características entre os crimes contra a honra? Existe diferença? E quais são as características de crimes contra a honra? O que é isso? O que é um crime contra a honra? E o doutor Jean também fique na liberdade também de complementar o que ele acha de relevância. Muito se fala em honra em todos os âmbitos, mas para esclarecer em palavras compreensíveis, eu posso me atrever a dizer que a honra é um conjunto de qualidades morais de uma pessoa, tais como a honestidade, a retidão, o sentimento de dignidade e a sua boa reputação, principalmente. Respondendo à pergunta da missionária, sim, existem diferenças sutis e devemos prestar muito cuidado para sabê-los diferenciar. Inclusive, profissionais da área, às vezes temos certa dificuldade, a verdade seja dita, porque aparentemente os crimes contra a honra, tais como a calúnia, a difamação e injúria, parecem iguais, a grosso modo, mas não. Assim, usando termos mais compreensíveis e em homenagem e respeito a todos os internautas, eu não vou usar termos técnicos jurídicos, até porque não é o local para usarmos isso. Acredito que o doutor João Paulo me entende também perfeitamente, e peço as excusas. Então, assim, começando rapidamente, o que é calúnia? Rapidamente, é acusar alguém falsamente de um crime. Por exemplo, dizer que uma pessoa cometeu um roubo, quando, de fato, de verdade, não cometeu. Ou dizer que essa pessoa furtou um celular. Isso é crime. Isso é calúnia de um modo básico. E, com certeza, o doutor João Paulo, lá na frente, estará explanando com muita maestria, conheço ele, o que significa honra objetiva, honra subjetiva, porque realmente, nos crimes contra a honra, esse tipo de honra objetiva é afetada no ser humano. Difamação. Difamação é atribuir a alguém um fato que possa prejudicar a sua reputação, mesmo que não seja um crime. E essa acusação leviana traz consequências também. Um exemplo prático: dizer que uma pessoa é desonesta ou que tem um comportamento imoral. Isso é difamação. Já dá para perceber a diferença. Calúnia é imputar, acusar falsamente um crime. E, finalmente, injúria é ofender a sua honra. Injúria se concentra mais na ofensa verbal. É o famoso xingamento. Por exemplo, você é um idiota, você é um cafajeste, você é um covarde. Isso seria, a priori, a explicação mais compreensível sobre crimes contra a honra. Obrigado. Sim. Doutor Jean, dentro desse tema, que é tão vasto, tão grandioso, a gente vai falar, ele está falando aqui, só para dar mais uma complementação daquilo que foi muito bem explicado pelo doutor Rocha, um pouquinho de microfone, tudo bem, agora melhorou. É só baixar um pouquinho o volume. Então, o que acontece? Esses crimes, difamação, calúnia, crimes contra a honra, isso no âmbito, não sei se essa é a palavra correta, mas isso na internet. Qual a diferença desse crime?
assim, vamos dizer, presencial, assim, a pessoa está ofendendo a outra, tipo o vizinho ofende o outro, e aquele estraga, e ele vai lá e entra na justiça. Mas na internet, isso na internet, qual é a diferença? É mais relevante, tem um peso a mais? Expliquem isso para a gente. Hoje, isso é muito, muito, muito comum. Claro, perfeito, perfeito, missionária. Obrigado até inclusive pela palavra. Doutor Florentino, ótima introdução, meus parabéns, foi muito preciso, foi muito certeiro em todas as suas colocações. Missionária, se eu entendi bem a pergunta, a senhora quer saber da diferença de praticar esse crime no mundo real, vamos assim classificarmos, e no mundo virtual. Será que tem diferença? Será que não tem? Será que tem o mesmo sopesamento? Será que não tem? Será que num lugar é pior? Será que no outro lugar é melhor? Enfim. Bom, nós estamos aí completando praticamente 3 décadas de internet no Brasil. Talvez um pouco mais. A internet chegou a mais de 3 décadas, mas no Brasil estamos aí caminhando para 3 décadas, um pouco mais, um pouco menos. E a internet, ela é curiosa porque ela apresentou um fenômeno de encorajar pessoas que não têm coragem ou que não tinham coragem, continuam às vezes não tendo coragem de falar o que querem falar frente a frente com o seu algoz, frente a frente com uma pessoa que elas não acabam tendo uma certa simpatia. A internet, ela deu aso a essas pessoas que acabam, na verdade, nesse mundo real, não tendo coragem de falar o que querem e vão lá no Twitter, agora chamado de X, vão lá no Instagram, vão lá no Facebook e acabam falando, às vezes, o que devem e o que não devem. Então, missionária, hoje, os casos em que nós pegamos aqui no escritório, o doutor Florentino é testemunha disso, muito dos crimes contra a honra, na verdade, não só aqui, eu acho que em diversos escritórios, Brasil afora, muitos dos crimes contra a honra, seja calúnia, seja injúria, seja difamação, sejam até outros delitos contra a honra que estão fora do Código Penal, podemos falar sobre isso mais tarde, eles são cometidos através da internet. Porque na internet você não tem a reação da pessoa ofendida de imediato. Na internet você às vezes se encoraja. A internet você consegue, num único post, num único tweet, numa única foto, num único vídeo que você posta, você consegue muitas das vezes cometer os 3 crimes. No mesmo contexto fático, você consegue cometer os 3 crimes. Então, missionária, é um cenário complicado. O cenário da internet hoje, ele é um cenário que exige uma certa cautela, porque a internet ela não pode ser confundida com terra sem lei. A internet não é terra sem lei. E uma outra consequência maior que nós temos, o Dr. Florentino bem explorou as 3 figuras principais dos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, mas quando a gente se atenta à lei, quando a gente vai direto no Código Penal, nós presenciamos uma causa de aumento de pena, ou seja, você vai ser punido por aquele determinado crime ou por aqueles determinados crimes, mas você vai sofrer uma causa de aumento de pena se esse crime contra a honra, seja calúnia, seja injúria, seja difamação, qualquer um desses 3 crimes, ou os 3, se esse crime for cometido na presença de várias pessoas. E se a gente volta no tempo para o mundo pré-internet, o que seria cometer esse crime na frente de diversas pessoas? Estou numa festa de aniversário, estou num churrasco, estou numa praça pública, estou num jogo de futebol, estou num evento da firma, estou num amigo secreto, estou numa festa de Natal, acabo ofendendo uma pessoa e 20 outras pessoas presenciam essa ofensa, 30 outras pessoas presenciam essa ofensa. A internet catapultou isso. Não são mais 20 pessoas, não são mais 30 pessoas, não são mais 50 pessoas, são milhares de pessoas que conseguem visualizar aquela ofensa que eu faço para o meu algoz, para o meu inimigo, para o meu desafeto. Então eu acho que o grande cristal, eu acho que o grande pulo do gato nessa questão da internet vai justamente nessa causa de aumento de pena, que é uma causa de aumento de pena que não se configura pelo fato da ofensa ser praticada via internet. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. É uma causa de aumento de pena quando essa ofensa, quando esse crime contra a honra é praticado na presença de várias pessoas.
Então, eu acho que, entre outras discussões que a internet trouxe, uma das principais seria essa exposição para centenas ou, às vezes, milhares de pessoas. Entendi. Teve uma pergunta aqui da Cris, que é dentro daquilo que eu queria perguntar aqui. Eu queria que os senhores respondessem o seguinte: o que difere um crime de menor potencial, assim, né? Porque as pessoas, elas fazem isso. A Cris está falando aqui, realmente é o que eu também penso, e também nunca vi, pelo menos nunca me lembro de ter visto alguém ser preso por conta de crime virtual. As pessoas, elas têm essa certeza de que vão cometer crimes atrás de crimes, ofensas, manchar a reputação, a honra das pessoas, e que absolutamente nada vai acontecer. Doutor Rocha e doutor Jean, o que muda nisso? A lei, ela teve alguma alteração? Ela mudou? Ela não mudou? Esses crimes, as pessoas têm realmente o risco de serem presos? Não têm? Esclarece isso para a gente, porque é dentro dessa fala e dentro desse pensamento que as pessoas cometem crimes e falam: não vai dar em nada. Como é que é isso? Missionária, respondendo a sua pergunta de menor potencial ofensivo, seria infrações de menor potencial ofensivo. Existem sim infrações. Inclusive, a calúnia, injúria e difamação se enquadram como ofensas de menor potencial. Mas devemos ter muito cuidado, porque quando a ofensa é veiculada na internet, automaticamente, como o doutor João Paulo há pouco frisou, existe aumento de pena. Então, o profissional, o advogado, deve ficar atento, fazer a somatória da pena, porque infrações de menor potencial ofensivo é processado e julgado no Juizado Especial Criminal, conhecido como GCRIM, cuja pena vai até, no máximo, 2 anos. E se, porventura, o ofensor cometeu 1, 2 ou 3 crimes contra a honra, e somado, todos eles ultrapassam 2 anos, automaticamente é processado, julgado em juizado criminal, na vara criminal. Por quê? Porque ultrapassou de 2 anos. E levando em consideração a incidência do aumento, que triplicaria a pena, segundo o artigo 141, parágrafo 2º do Código Penal. Isso mais na frente vamos explorar com mais detalhes. Isso seria o significado, né, do infração de menor potencial ofensivo. Muita gente pensa, eu vou ofender, eu vou injuriar, eu vou caluniar. Não dá nada. Eu já ouvi na internet diversas vezes. Isso não dá em nada. Mentira. Ledo engano. Por isso, eu recomendo que as pessoas se sentirem vítimas desse tipo de crimes, procurem um profissional qualificado e de sua confiança. Doutor Jean. Obrigado, missionária. Bom, pegando o gancho em tudo que o doutor Florentino mencionou, ele foi perfeito, ele foi cirúrgico. As infrações de menor potencial ofensivo, que foi a pergunta que a colega nos enviou, antigamente essas infrações elas eram julgadas naquilo que chamavam, claro, guardadas as devidas proporções, pequenas causas. Mas desde 1995 não existem mais pequenas causas, apesar das pequenas causas ainda estarem na boca do povo, por assim dizer. É como se, pegando aqui um rápido exemplo comparativo, o INSS. As pessoas de mais idades ainda chamam de INPS, porque era a nomenclatura antes. O mesmo vale para pequenas causas. Desde 95 não são mais pequenas causas. Juizado especial. Nesse caso, o juizado especial criminal, como o doutor Florentino comentou, as pessoas podem até imaginar como vai ao encontro da pergunta da colega internauta. Pô, mas isso não leva preso. Realmente não leva. Se você for pegar
pegar a grosso modo, pode, num primeiro momento, não impactar nada, mas impacta. Impacta sim, porque faz você responder a um processo criminal. Caso você venha a ser condenado, você perde a tua primariedade. E tem outra, a depender do número de infrações que você venha a cometer no caso concreto, se você soma todas as penas, pode passar de 2 anos, o doutor Florentino até colocou ali o limite de 2 anos, juizado especial criminal, mas passou desse limite de 2 anos, o processo criminal em si não vai ser julgado pelo juizado especial criminal, vai ser julgado por uma vara criminal. E aí a situação fica um pouco mais delicada. A situação fica um pouco mais delicada porque você, como agressor, você como ofensor, você como réu nessa ação criminal, você não vai fazer jus a alguns benefícios que a lei traz que são aplicáveis apenas no juizado especial criminal. Como, por exemplo, transação penal. A transação penal, em rápidas palavras aqui, é um acordo que você, réu, faz com o Ministério Público para que o teu processo não prospere, para que você enterre o teu processo já logo no início, mas em contrapartida você presta horas X de serviço à comunidade ou paga um valor pré-determinado a título de prestação pecuniária. E para finalizar essa pergunta, eu acho que estava dentro da pergunta da colega, eu até anotei aqui, a expressão crimes digitais. A expressão crimes digitais, ela é muito mais ampla. Ela é muito mais ampla, é como se fosse gênero do qual nós temos várias espécies. Dentro desse gênero, crimes digitais, vamos assim classificar, nós não temos apenas os crimes contra a honra, nós não temos apenas os crimes que são oriundos do discurso de ódio na internet, que é o hate speech, a gente importou essa expressão norte-americana, hate speech, discurso do ódio. Nós temos outros crimes, por exemplo, nós temos estelionato, nós temos crimes, acho que o doutor Florentino vai acabar voltando, nós temos crimes de pedofilia, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas se eu armazeno no meu computador 10 mil fotografias de pornografia infantil, 11 mil vídeos de pornografia infantil, eu estou cometendo crime. Crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. E por ser através de um computador, por ser através da rede mundial de computadores, que é a internet, pode ser sim classificado como crime digital. Aí, lógico, esses exemplos que eu acabei de dar, que são aí crimes de você possuir, armazenar na sua máquina conteúdos de pornografia infantil e o próprio estelionato, aí são crimes muito mais pesados do que os crimes contra a honra. Entendi, perfeito, perfeito, perfeito. É que as pessoas, doutor Jean, as pessoas estão... eu respondo como uma pessoa comum, eu sei que os senhores estão sempre ali falando sobre as leis, e, enfim, né? Sabe que as leis no Brasil, elas até demoram, mas elas funcionam, né? Elas demoram. É verdade? Inclusive, essa situação era uma situação que eu acredito que tinha que ser um pouco mais rápida para poder resolver essas situações. Mas elas demoram, mas elas funcionam. Mas a gente que está, eu e tantas outras pessoas, tantos brasileiros que passam por tantas situações difíceis, a gente acaba falando aquele negócio. Ah, não, isso não vai me cansar. Porque a pessoa pensa o seguinte... Ah, eu vou ter gasto, eu vou perder tempo, eu vou me desgastar, isso não vai dar em nada. Isso não é verdade, né? As pessoas, se elas buscarem a justiça, podem demorar, mas ela de fato acontece, doutor Rocha? Ao meu ver, sim. Às vezes é muito equivocado dizer que não vai dar nada. A justiça é falha, é lenta. Não. Nós, como profissionais, podemos afirmar com total certeza de que a justiça funciona assim. Basta procurar um profissional qualificado para que use de argumentos técnicos, jurídicos, de leis, doutrinas e jurisprudências para que convença o juiz e o Estado juiz, venha a dar satisfação ao ofendido, neste caso. Entendi. Eu vou destacar a pergunta também da minha amiga Andréa Júnior e vou passar para a próxima pergunta para a gente fechar esse assunto aqui. Essa pergunta é o seguinte: eu gostaria de saber se uma pessoa afirma em uma rede social que uma pessoa cometeu fraude em uma aposentadoria por invalidez, sendo uma calúnia.
O que pode acontecer? O que acontece? O que pode acontecer com essa pessoa? Doutor Jean Paulo, com a palavra. Doutor Jean Paulo, por favor. Obrigado. Deixa eu só ver se eu entendi. Eu até anotei aqui, uma pessoa filma uma outra pessoa cometendo um crime de fraude na fila do INSS, é isso? Não. Uma pessoa tem uma rede social, ela tem um canal do YouTube, ou Instagram, enfim, uma rede social. E nessa rede social ela afirma que a outra pessoa cometeu fraude em uma aposentadoria. Só que isso não é verdade, é uma calúnia. Então, é crime de calúnia. Sim. É crime de calúnia. É crime de calúnia. Bom, como o doutor Florentino falou no início da fala, aí na primeira fala dele, ele explicou o que é calúnia. A calúnia é quando você imputa falsamente a alguém um crime que esse outro alguém não cometeu. Por exemplo, eu sei que meu vizinho João, estou aqui criando uma pessoa fictícia, eu sei que meu vizinho João não matou meu vizinho Pedro, mas eu saio espalhando por aí, olha, João matou o Pedro. Mas, na verdade, Pedro está vivíssimo da Silva. Estou cometendo crime qual? Calúnia. Nesse caso, essa pessoa que está fazendo essa propagação mentirosa, é evidente que está cometendo crime de calúnia. E aí vamos parar para pensar. Bola no chão, vamos pensar passo a passo, degrau por degrau. Primeiro ponto, está cometendo crime de calúnia porque está acusando de forma falsa uma pessoa inocente de um crime que essa pessoa não cometeu. Crime de calúnia. Segundo ponto, aquilo que eu falei na minha primeira fala, a causa de aumento de pena pelo fato desse crime contra a honra estar sendo propagado, está sendo divulgado em uma rede social, claro, nosso exemplo, nossa pergunta, e essa rede social tem um número X de pessoas que vão visualizar. Então, nós temos calúnia, nós temos causa de aumento de pena. E aí, nós podemos criar aqui observações, como é que eu posso dizer, subsidiárias. Por quê? Porque pode ser que nessa postagem, essa pessoa criminosa, que está cometendo o crime de calúnia, pode ser que ela esteja nesse mesmo contexto cometendo também injúria. Pode ser, a gente não sabe. O que é injúria? Injúria é uma ofensa à honra subjetiva da vítima. Eu pego e ofendo uma determinada pessoa e essa ofensa causa nessa pessoa um ataque à sua honra subjetiva. Ela, como pessoa própria, ela se sente menosprezada, ela se sente humilhada, ela se sente rebaixada, com vergonha de sair à rua, com vergonha de se olhar no espelho. Mas o mais provável, nesse contexto, nesse nosso exemplo da pergunta, é que, além da calúnia, talvez o crime de difamação. O doutor Florentino pontuou que é difamação. Gente, para os internautas, parece difícil essa diferenciação, mas não é. É fácil diferenciar. Depois que você entende o mecanismo, o gatilho da coisa, você consegue compreender calúnia, injúria e difamação. A difamação, como eu estava narrando agora, é a honra objetiva, é a honra perante a coletividade. Ou seja, a partir do momento que eu faço uma publicação dessa, que uma determinada pessoa está causando calote, seja na INSS, seja na outra instituição, seja para João, para Pedro, para Paulo, enfim, eu estou cometendo um crime de calúnia, porque essa pessoa não é uma estelionatária, e automaticamente eu estou falando que essa pessoa é caloteira, que essa pessoa é desonesta, que essa pessoa não honra os seus compromissos, que essa pessoa é uma criminosa. Logo, eu estou ofendendo a honra objetiva dela. Eu estou ofendendo a honra dela perante uma coletividade, perante um seio social que pode ser que ela conheça metade das pessoas ali, daquela rede social da agressora. Então, pode ser que nós tenhamos calúnia, quer dizer, calúnia a gente vai ter causa de aumento de pena dessa calúnia e pode ser que tenhamos difamação. A injúria eu acho pouco provável, mas a difamação é bem possível que tenhamos. Perfeito. Acrescentando o que brilhantemente o doutor Jean Paulo expôs agora há pouco, eu posso alertar e salientar aos internautas de que dos 3 tipos de crimes contra a honra, a calúnia é a mais grave, cuja pena de detenção vai de 6 meses até 2 anos e multa. E se considerarmos a incidência do aumento de pena, porque foi veiculado na rede mundial da internet, vamos supor, olhando o caso concreto, se porventura
esse indivíduo cometeu esse tipo de crime, for condenado à pena máxima por diversas circunstâncias que agora não vou explanar, circunstâncias judiciais, essas coisas, o doutor Jean Paulo sabe, vamos supor que ele pegue 2 anos de detenção. O triplo seria 6. Então, não é tão fácil assim veicular nas redes sociais, até porque uma calúnia veiculada na internet, especialmente nas redes sociais, permite que essa informação falaciosa se espalhe rapidamente, alcançando um público vasto e, consequentemente, o dano é potencializado. E podemos acrescentar ainda a viralização com as publicações, milhares de publicações, 100 mil, 200 mil. Eu já vi publicações em redes sociais de 300 mil. Quantas pessoas terão acesso a essa ofensa contra a vítima? Então, uma declaração leviana de calúnia trará consequências gravíssimas com o rigor da lei. Obrigado. Entendi. Quer dizer, então, que era a outra pergunta, que há diferença na gravidade, dependendo do meio da divulgação desses crimes. Quer dizer, quanto mais divulgado a situação, né, pior fica. Entendi. Sim. Existe algum precedente, decisão judicial específica, sobre isso, sobre esse tema? Existe alguma decisão precedente? Se o doutor Jean Paulo me permite, eu vou responder essa pergunta, doutor, até porque fiz uma colinha. No mundo moderno, a gente não vive com colinha, né? Porque tantas coisas para resolver ao mesmo tempo. E eu pesquisei alguns precedentes, tá? Sim, no Brasil, diversos precedentes judiciais têm tratado da difamação e dos crimes contra a honra, principalmente da calúnia, especialmente no contexto da internet e da viralização. Eu vou citar alguns exemplos. Eu colacionei 5, que eu reputo muito importante. Eu citarei o número do processo porque tramita em público e alguns não citarei porque é sigilo. Eu tive a emenda. Em primeiro lugar, o STF, no recurso especial, originário do estado do Paraná, recurso especial, acredito que ficará gravado este vídeo para quem quiser pesquisar. Eu vou falar o número do RESP, 1645013/Paraná. O que disse o STF, o Superior Tribunal de Justiça? Decidiu que a responsabilidade civil por danos morais pode ser atribuída a quem reproduz informações difamatórias ou caluniosas, isto é, aqueles que compartilham, não somente o autor, mesmo que não seja o autor original. Esse caso abordou a viralização de conteúdos na internet. O segundo precedente que eu reputo importante do STF, na ação direta de inconstitucionalidade, número 5.526. O que diz o Supremo Tribunal Federal? O STF analisou a constitucionalidade de dispositivos que criminalizam a difamação e a injúria, destacando a importância da proteção à honra, mas também ressaltando a liberdade de expressão. Em terceiro lugar, eu colacionei do Tribunal de Justiça de São Paulo, apelação, que não vou falar o número da apelação. O que disse o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Considerou, isso corroborando aquilo que falamos há pouco, que a viralização de um vídeo difamatório ou calunioso em redes sociais
resultou em danos à reputação da vítima, condenando o autor a indenizar. Em quarto lugar, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ali se vou citar, da apelação civil, número 2017 002 013588-6, o TFD-FT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, decidiu que a publicação de informações falsas em um grupo de WhatsApp configurou difamação, levando à condenação ao infrator por danos morais. E, por último, para não tirar muito tempo, e gostaria de ouvir também o doutor Jean Paulo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na apelação civil, número 10024122768-6/001. O que disse o TJ de Minas Gerais? O TJ de Minas Gerais analisou um caso de injúria em rede social e destacou a responsabilidade do autor pela ofensa e os danos causados à reputação da vítima. Esses precedentes, repito, demonstram como os nossos tribunais brasileiros estão lidando com a complexidade dos crimes contra a honra no âmbito ou no ambiente digital, considerando também a liberdade de expressão quanto à proteção da dignidade humana. Obrigado. Perfeito. Doutor Jean, por favor. Pegando como o doutor Florentino foi preciso, esses 3 julgados que ele trouxe à tona são julgados que eu desconhecia até então, mas são julgados incríveis, porque eles trouxeram, cada um na sua vertente, cada um da sua forma, eles trouxeram de forma bem didática, primeiro, as dificuldades que os tribunais têm encontrado para lidar com essa questão dos crimes contra a honra cometidos na internet. Segundo, um ponto bem interessante, que foi até o último julgado do Estado de Minas Gerais, pelo que minha memória não me trai, eu acho que o doutor Florentino falou que era do Tribunal de Justiça de Minas, que é a questão da indenização pecuniária para a vítima. Em algum momento eu ia acabar trazendo isso, em algum momento eu ia acabar mencionando isso, o doutor Florentino se antecipou de maneira precisa. As pessoas que cometem esses crimes na internet, crimes contra a honra na internet, elas cometem por quê? Porque é fácil de cometer, basta você ter um celular em mãos, escrever ali em 30 segundos, 1 minuto, a ofensa está publicada, elas sabem que, de certa forma, vai ter uma, entre aspas, impunidade, porque a pessoa vítima dessa ofensa, aquilo que a missionária colocou muito bem minutos atrás, vai procurar advogado, vai ter custas, vai ter que submeter uma audiência, primeiro uma audiência, muitas das vezes, preliminar ou de conciliação, depois uma audiência de instrução e julgamento, vai ter que fornecer provas para o seu advogado, muitas das vezes vai ter que fazer ata notarial dessas ofensas, e a ata notarial não é barata. Se for ata notarial de vídeo, fica mais cara ainda. A ata notarial, o que é? É você pegar essas provas, levar até o cartório, e o cartório dar uma chancela de que essas provas são verdadeiras, de que essas provas são verídicas, de que realmente não tem alteração nas mensagens, de que não tem supressão de mensagens, de que não tem nenhum tipo de montagem ali na foto, no vídeo, enfim. Essa ata notarial confirma a veracidade das provas. Então tem tudo isso. E a vítima acaba, de certa forma, se sentindo um pouco amarrada, se sentindo um pouco desmotivada de procurar os seus direitos. E aí, pegando o gancho nesse último julgado que o doutor Florentino bem trouxe para nós, que é do Estado de Minas, tem a questão pecuniária. Além de você buscar reparação pelo fato do agressor ter cometido um crime contra você, um crime contra a tua honra, você não pode se esquecer também da indenização por danos materiais que isso pode te trazer. E essa indenização, é interessante mencionar que essa indenização, ela pode ser questionada, ela pode ser exigida tanto na esfera criminal
dentro desse processo criminal que você figura como vítima, como em apenso, como você buscar essa reparação na própria esfera civil, que de certa forma é a área do direito competente para isso, em via de regra, é lá que você questiona a parte pecuniária, justamente porque, assim, é interessante, que eu vou falar agora, porque a gente já mencionou, o doutor Florentino, que esse tipo de crime dificilmente leva a pessoa para a prisão, ponto. Aí a gente busca uma sanção pecuniária, uma sanção no bolso, que muitas das vezes é muito mais pedagógica, essa sanção ela é muito mais eficaz. Você mexer no bolso do agressor, você mexer no bolso da pessoa, é muito mais eficaz do que você simplesmente dizer, olha, o senhor vai pegar aqui uma sanção de detenção de 1 ano, como o senhor é primário, tem bons antecedentes, vamos substituir por 20 horas de serviço à comunidade, vamos substituir por uma prestação de cesta básica, ou vamos substituir por uma multa, enfim, às vezes a multa baixa, claro, a gente conseguindo uma indenização por danos morais, R$ 3.000, R$ 10.000, R$ 15.000, aí lógico, aí são outros critérios que entram em campo, critério do tamanho que essa publicação atingiu, quem é a pessoa ofendida, porque uma coisa é eu ser ofendido, doutor Florentino, outra coisa é, sei lá, o presidente da República, o Neymar, Lewis Hamilton, sei lá, enfim, Ivete Sangalo, vai ter uma repercussão muito maior. Então, todas essas questões devem ser consideradas pelo juízo na hora de aplicar a indenização. Então, missionária, essas questões aqui que a gente está levantando são outras questões complementares que estão mergulhadas nesse universo aí de ofensas, crimes contra a honra, discurso de ódio, tudo dentro desse nosso universo que estamos aqui agora, nosso universo da internet. Entendi, perfeito. Quer dizer, até é muito bom, ali foi perguntado novamente, então, quer dizer, até em grupinhos de WhatsApp ali, criar mentiras contra a honra também, agora é crime também. Perfeito. Tem muita gente Na verdade, que hoje... missionária, sempre foi. Sempre foi. E agora, com os grupinhos de WhatsApp, grupinho disso, grupo de amigos, é mais uma forma desse crime se revelar. É mais uma forma desse crime se revelar, porque antes não existia grupinho de WhatsApp. É mais uma forma desse crime mostrar sua cara. E também quem compartilha também nas suas redes sociais essas notícias, essas calúnias, difamações, também está junto do pacote todo aí. A lei, ela é clara quando ela diz que vai responder por esses delitos não apenas o autor da ofensa, mas também quem a propaga. Perfeito, perfeito. A gente está sendo muito elogiado aqui na nossa live, aqui, muitas pessoas aqui gostando, porque é uma utilidade pública, claro. E a pastora Tati está dizendo se ela pode compartilhar no canal dela. Claro que você pode, querida. Aliás, todas vocês que quiserem compartilhar essa live, fiquem à vontade, tá bom? Sintam-se à vontade, pode compartilhar tranquilamente. Para nós é uma alegria muito grande. Inclusive, a gente vai estar passando informações, principalmente aqui nessa plataforma que tem tanta gente aí desavisada que realmente, né, não irresponsavelmente levam os seus conteúdos aos seus seguidores de forma distorcida, tendenciosa e também caluniosa. Então, é muito importante a gente publicar essa live, porque está sendo muito bem explicado aqui, de forma que a gente consegue entender. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mais alguma pergunta. Vamos lá. Então, eu vou daqui a pouquinho eu vou pegar mais uma perguntinha de vocês aqui, tá? Mas deixa para minha colinha aqui. Deixa para minha colinha aqui, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais... Outra coisa, doutor Rocha, doutor Jean, deixa eu falar para os senhores aqui, muitas pessoas aqui, os nossos seguidores, né, tanto não só daqui, dessa plataforma, como de outras plataformas também, somando, a gente tem, graças a Deus, bastante seguidores, e muitas pessoas acompanham diariamente o nosso conteúdo, né,
e não tem como não acompanhar também o que vem acontecendo também, né? O nosso ministério é um ministério diferente, mas é um ministério que vem se destacando, e aquele velho ditado que prego quando se destaca leva marretada, né? Mas eu quero perguntar para os senhores, no último dia 30, nós estivemos na Polícia Federal de São Paulo. Queria saber o que os senhores podem falar a respeito da nossa ida ali, o que pode ser falado, porque eu deixei essa parte, até porque não saber o que dizer aqui, e talvez falar coisas que não poderia falar. Então, eu gostaria que os senhores, dentro daquilo que pode ser falado, falassem um pouquinho, porque tem muita gente curiosa aqui para saber como foi a nossa ida ali na Polícia Federal. O que eu posso falar é o seguinte: a nossa presença no gabinete do delegado da Polícia Federal foi frutífera. Preencheu todas as nossas expectativas como advogados. Saímos de lá satisfeitos. Eu não vou revelar aqui nas redes sociais os pormenores e detalhes, até por questão de ética. Isso será tratado no âmbito processual. Mas eu posso dizer que foi estrondosa, maravilhosa e frutífera a nossa reunião, tanto com o doutor Jean Paulo, o pastor Flávio, a missionária Andrea e a minha pessoa. Doutor Jean Paulo, passo a palavra para o doutor. Obrigado, doutor Rocha. Realmente, o doutor Florentino, o doutor Rocha, ele está certíssimo. Infelizmente, a gente não pode dar maiores informações, não porque a gente não quer, mas porque esse inquérito policial, ele é sigiloso. Ele tramita em sigilo. Se a gente pega e a gente dá uma informação, se a gente vaza uma informação dessa, a gente pode, em primeiro lugar, expor a vida do nosso cliente, que é a parte mais interessada. A gente pode, inclusive, sofrer uma represália, uma repressão do nosso próprio órgão de classe. Claro, a gente é advogado no processo, no inquérito policial, a gente tem acesso a todo ele, de capa a capa. No entanto, nós não podemos dar divulgação a esse material. Bom, essa é a primeira colocação. O inquérito policial, ele tramita em sigilo. Segunda colocação, é uma colocação bem interessante, até porque todo mundo aqui é cristão, todo mundo aqui tem fé em Deus, todos nós aqui temos essa nossa corrente, que é uma corrente semelhante. A missionária é testemunha viva disso. Eu fico um pouco, eu não vou dizer pilhado, mas eu acho que a palavra certa é preocupado. E o doutor Rocha também é testemunha, a gente está há muitos anos trabalhando junto. Antes de qualquer audiência, antes de qualquer ato, eu fico muito tenso, talvez, e eu sempre penso no pior. Não é que eu pense no pior, é que eu sempre tento pecar pelo excesso. E a missionária sabe que um dia antes de nós irmos até o gabinete do doutor delegado, para a gente prestar o nosso depoimento, eu pequei muito pelo excesso, eu tentei antever muitas coisas, porque se for assim vai ser assado, se for assado vai ser assim. E no fim das contas, Deus estava na frente, Deus assumiu o controle das coisas e foi muito mais fácil. Não vou dizer mais fácil, mas assim, vou dizer que foi menos dificultoso do que imaginávamos. Mas é aquela velha história. Treinamento duro, batalha fácil. A gente tem que partir dessa premissa. E por fim, algo que eu até esqueci de mencionar, foi tão corrida a semana passada, com o doutor Rocha a gente conversou, mas foi tudo tão corrido, porque na sexta-feira a gente teve que voltar para Curitiba também a passos largos, que eu nem lembrava disso, mas uma moça de Santos entrou em contato, cujo nome agora não me lembro, mas está no meu WhatsApp, e ela mandou mensagem assim: oi, doutor, tudo bem? Nossa semana está uma verdadeira correria, só se fala em Neymar, volta do Neymar, etc. Mas nós tínhamos anotado aqui que os senhores tinham depoimento agendado para o dia 29, que inicialmente era dia 29. Mas entramos em contato com a Polícia Federal e a Polícia Federal não nos deu nada. O senhor pode falar alguma coisa? Eu falei assim: fulana, vou criar um nome fictício, Ana, não lembro o nome dela. Falei: Ana, se a Polícia Federal não forneceu, eu muito menos, justamente por conta desse sigilo. Então, foi até bonito de ver por parte da Polícia Federal, porque eles poderiam muito que bem vazar. Não, vou vazar 20 páginas aqui, mais 20 páginas ali, mais 15 páginas.
fornecer aquelas questões mais delicadas e eles não forneceram. E isso foi muito louvável da parte deles. Verdade. É verdade. Foi muito bom, foi muito leve, foi maravilhoso. E Aproveitando, desculpe, aproveitando o gancho do Dr. João Paulo, ele sabe que eu sou um cristão, graças a Deus. Eu posso dizer com total segurança, Deus esteve conosco naquele depoimento da Polícia Federal. sim, Doa a quem doer. Deus esteve conosco e Ele continuará conosco. eu creio. Eu creio, foi realmente, e eu também não poderia aqui deixar de falar dos excelentes profissionais que os senhores são, excelentes criminalistas, né? Glória a Deus. Deus coloca pessoas certas no caminho da gente. Então, a gente já está há um tempo aí juntos, trabalhando juntos. Eu sei que o Flávio, né? Ele dá um trabalhozinho, porque ele é muito impetuoso, mas ele está melhorando cada vez. Os senhores têm uma paciência, parabéns, viu? Glória a Deus. Mas é assim mesmo. Então, assim, graças a Deus, a gente está seguindo sempre, está seguindo o conselho, está melhorando. Eu quero que, em público, eu poderia fazer esse agradecimento ali em off para os senhores, mas eu quero expressar a minha gratidão em público aqui, da paciência, do ser humano que os senhores são, do ser humano maravilhoso que vocês são. Esse eu não poderia deixar de expressar a minha gratidão. Nessa mudança do Flávio, tem também os conselhos de vocês, as orientações de vocês, as orações dos nossos seguidores, e claro que tudo isso tem contribuído, todas as perseguições, tudo tem contribuído para o nosso crescimento. E obrigada pelo serviço prestado ao Ministério Libertos por Deus, serviço esse que eu indico para todos os meus irmãos, vocês, minhas seguidoras queridas, nossos irmãos aqui, precisam de profissionais ótimos. Com certeza, eu recomendo Rocha Conde Advocacia, vocês não vão se arrepender, viu? No finalzinho, a gente vai passar as redes sociais, vamos passar o contato, e essa live tá boa demais. Vamos lá, deixa eu fazer mais uma perguntinha e pegar na minha colinha, daqui a pouco vocês pegam a colinha de vocês, tá? Só para terminar aqui aquilo que eu quero perguntar. Doutor Rocha, aquele tanto de bandeira lá no seu Instagram lá, aquelas bandeiras... Não entendi a pergunta, desculpem. As bandeiras lá no seu Instagram, lá na sua rede social lá. Bom, essas bandeiras, né? Isso. Representam uma parte da minha vida. Deus permitiu que eu pisasse, viajasse, conhecesse muitos países. Que legal! Dentro da onisciência de Deus estava essas viagens. E foi aí que eu fiz um curso na maior universidade do mundo, a Universidade da Vida. Uau. Onde me graduei em PhD de experiência de vida. Graças a Deus. Que legal. Que legal, que legal. O doutor Jean também é bem jovem, né? É um rapaz bem jovem, um jovem advogado, né? Um jovem advogado. Depois eu quero falar um pouquinho da sua... porque eu acredito que a advocacia é um ministério, se a gente olhando assim, né? Com um olhar de fé, porque através de vocês a justiça é feita, né? Isso é lindo demais. Mas essa vocação, doutor Jean, de ser advogado, surgiu quando na sua vida? Você sempre quis essa profissão para você? Porque você faz tudo com muita excelência também. Muito obrigado, missionária. Que isso, eu tento, a senhora sabe, me conhece aí há 1 ano e meio, quem sabe 2 anos, e a senhora sabe como eu me dedico, não só ao caso da senhora, do pastor Flávio, e demais casos aqui que nós temos no escritório, eu tento sempre me doar ao máximo. No Brasil, nós temos uma formação educacional um pouco pitoresca, né? Com 17 anos de idade, nós temos que escolher o curso que nós vamos cursar nos próximos 4, 5 ou 6 anos e que vai representar, em tese, em teoria, nossa vida profissional até a nossa aposentadoria ou até a nossa morte. E isso é muito perigoso. O que a gente sabe da vida com 17 anos? Nada. A gente acha que com 17 anos a gente sabe tudo.
Quando a gente passa dos 30, eu estou com 32, obrigado pelo elogio, inclusive pela parte do novo, passei dos 30, mas muito obrigado pelo elogio. Hoje eu percebo que com 17 anos eu não sabia absolutamente nada. Antes de eu cursar Direito, eu fiz, pasmem vocês, não sei se o doutor Florentino sabia disso, 2 engenharias. Eu comecei engenharia mecatrônica, não sabia, né? Acho que eu nunca tinha aberto isso para você. Eu comecei engenharia mecatrônica na Católica, aqui na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Fiz 2 meses de curso. Chegou o mês de abril. Eu estava, assim, não estava mais suportando o curso. O curso não estava mais me descendo. Foram 2 meses de tortura ali, praticamente, porque realmente eu via meus outros colegas de classe, eles super empolgados. A gente já tinha aula de laboratório, apesar de ser o primeiro semestre. Evidentemente, eram questões mais simples. Mas assim, já no primeiro semestre, a gente já tinha que criar uma placa de LED. E toda vez que a gente ia para as aulas do laboratório, esses meus colegas de turma, nossa, tinham aquele entusiasmo. E eu, nossa senhora, né, que lástima, mais um dia de aula prática. Nesse meio tempo, um mês antes, no mês de março, eu fui aprovado numa universidade federal que tem aqui, que é a Universidade Tecnológica Federal, num outro curso chamado Engenharia Eletrônica, que é muito parecido, Mecatrônica e Eletrônica. E eu nem minha matrícula fui fazer. E nessa segunda universidade não pagava-se a mensalidade. Isso, assim, para a época, isso eu estou falando dos idos de 2010, tá, gente? Faz bastante tempo já. Estou falando de 15 anos atrás. Para eu contar isso para o meu pai foi muito difícil. Porque meu pai sempre teve o sonho de ter um filho engenheiro. Não, porque o filho do fulano é engenheiro eletricista, o filho do Beltrano é engenheiro civil. E era bem aquela leva, se a gente prestar bem atenção, foi bem aquela leva da chuva de engenheiros, né? Então, tanto que minha noiva é 3 anos mais nova do que eu, ela é engenheira mecânica. Ela é dessa leva. E eu não... E como é que eu ia falar para o meu pai que eu tinha passado numa universidade que não precisava pagar mensalidade, mas eu nem minha matrícula fui fazer porque eu estava cursando um curso semelhante e estava detestando. Pô, e eu tinha 17 anos de idade. Como é que você vai ter esse jogo de cintura? É lógico, sou filho de pais divorciados, morava à época com a minha mãe e com o meu padrasto, e eles foram fundamentais nessa minha escolha aí de poder desistir do curso. E aí, desistir do curso. Veio abril, desistir do curso. E aí, o que farei da vida, né? Eu só ia fazer 18 anos em setembro. E aí eu me vi numa encruzilhada interessante. Uma pessoa, 2 meses de curso, desiste, não faz a matrícula num outro curso, vai fazer o que da vida? E eu tive 3 opções. Na verdade, eu queria 3 coisas, né? Uma das 3, economia, direito e, pasmem vocês, cinema. Eu tava louco para fazer cinema. Louco para fazer cinema. E aí o doutor Florentino conhece muito bem. Eu tenho aqui no escritório, nós temos, né, doutor Florentino, aqui no escritório um oráculo, eu brinco que ele é meu oráculo, que é meu padrinho de batismo. Ele tem, agora, agosto desse ano, ele vai para 44 anos de profissão. Não é 44 anos de idade, é 44 de profissão. Ele fez 67 anos agora em janeiro. E ele é meu padrinho de batismo. Ele não é criminalista, ele é civilista, ele atua com direito empresarial, advoga para empresas aqui em Curitiba, mas ele não deixa de ser um norte para mim, porque ele não é criminalista, mas ele tem cabelo branco, ele tem vivência de vida. Isso conta muito na nossa profissão. E eu me lembro perfeitamente, quando eu fui, à época era outra sede, o escritório, com 17 anos, fui conversar com ele. E falei, padrinho, eu desisti tecnicamente de 2 engenharias, desisti de uma, mas a outra nem matrícula fui fazer, então desisti de 2 engenharias, uma eu não ia precisar pagar, e agora não sei o que fazer da vida. Quero fazer direito, ou economia, ou cinema. Ele olhou, isso, estou falando de abril de 2010, logo que eu desisti da engenharia mecatrônica. Ele olhou para mim e falou, não, você não combina com economia, e se você fizer cinema, você vai morrer de fome. Foi mais ou menos isso que ele falou. Então, não me restaram muitas opções. E eu fui me apaixonando pelo curso. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. No quarto ano, ali foi um grande divisor de águas. Eu tive uma experiência com a parte criminal, e ali foi o grande divisor de águas. Ali eu decidi que eu realmente queria ser advogado criminalista. Me formei com 22, porque entrei na faculdade de Direito ainda com 17,
Eu só faço aniversário em setembro, entrei no final de julho, que aí eu e o doutor Florentino nos conhecemos, o doutor Rocha, nós nos conhecemos aí em julho de 2010 e estamos aí na caminhada. Esse é um pequeno resumo, né? Legal. Doutor Muito João legal. Paulo, doutor João Paulo, eu não conhecia esse detalhe, perdemos Né? um engenheiro, um cineasta, Ainda mas bem, ganhamos um ainda brilhante bem. criminalista, graças a Deus. Se eu Exatamente. fosse engenheiro, Eu, o que eu ia aproveitando o fazer de gancho erro. do doutor João Paulo, eu também quero fazer um breve relato, se a missionária me permite. Claro, fica à vontade. Eu dou graças a Deus por conhecer o João Paulo na faculdade. Eu conheci em 2010 e até agora mantemos laços de amizade, de profissão muito firmes. Estamos bem casados. Se Deus quiser, não haverá divórcio. Amém. É isso Bom, aí, dupla ótima. Bom, eu vou relatar um pouquinho da minha experiência, como cheguei a conhecer o direito aqui no Brasil. Eu tinha 15 anos aproximadamente, o doutor João Paulo sabe dessa história. Eu conheci um advogado penalista, assim se diz no Peru, a um criminalista. Você é peruano. Doutor Camargo, peruano, em Lima, Peru. Eu fiz amizade com ele porque eu gostava de absorver informações, cultura, conhecimento, experiência, sempre com pessoas mais velhas. Meus amigos na adolescência sempre foram pessoas mais velhas do que eu. Daí, um belo de um dia, ele disse assim, me chamava de baixinho, porque sempre fui baixinho. Ô, baixinho, me acompanha para o Palácio de Justiça, equivalente ao STF do Brasil, a máxima corte do Peru. Vamos! Eu com 15 anos. E ele veste aquela vestes linda. Lá chama beca, aqui chama... não, lá chama toga e aqui usamos beca. Fez uma sustentação oral brilhantíssima, mas a verdade seja dita, eu não entendi nada. 15 anos. Quando terminou a sustentação, eu disse, parabéns, doutor Camargo. Quando eu crescer e for mais velho, quero ser igual o doutor. Eis o nascedouro da minha paixão pela advocacia criminal. Passaram-se muitos anos e muitos anos e muitos anos. Vaguei pelo mundo afora e um belo dia, minha filha, Daphne Ancris, que o doutor João Paulo conheceu na faculdade, começou a fazer direito. Ele me disse, pai, eu sei do teu sonho. Você tem um sonho de adolescente. Vem estudar comigo. Numa das aulas, eu estudei com ela. Eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Conheci o doutor João Paulo e assim nos tornamos amicíssimos. E terminando meu relato, eu vou usar a frase de um conhecido, esqueci o nome dele, depois eu coloco nos comentários. Ele diz assim, que a gratidão é a memória do coração. Por isso, agradeço ao Brasil, a minha segunda pátria amada, que me deu a oportunidade de realizar meu sonho de adolescente e me tornar um advogado criminalista. E não quero deixar de agradecer também ao meu amigo, meu irmão, o doutor João Paulo, meu irmão mais novo, meu irmão mais velho, ele conhece, é nosso amigo, o doutor Elias Matar Assad, brilhante criminalista do Brasil. Ele vai ouvir essa live. Que muito obrigado, Elias, pelos conselhos. Esse é um gigante. Por entender, Esse é um gigante. por compreender e por apostar tudo na minha profissão. Muito obrigado. E foi assim que eu conheci a advocacia criminal e, para a glória de Deus, eu trabalho dessa forma, sempre visando a defesa dos direitos dos meus constituintes. Eu não costumo chamar de clientes, eu chamo constituintes. Que maravilha. Que bom. Isso é bom para a gente conhecer mais um pouquinho da história de vocês, para conhecer. É muito bom essa interação, a gente interagir aqui um pouco também. Olha, eu vou fazer a última perguntinha aqui.
para o senhor o seguinte, para a gente fechar a minha colinha aqui, é o seguinte: existe alguma outra lei, além da Constituição Federal, do Código Penal ou Código Civil, que regulamente o respeito às pessoas e o uso da internet no Brasil? Existe alguma lei para isso? Se o doutor João Paulo me permitir, eu tenho uma colinha aqui para falar desse assunto. Pode acrescentar, doutor, depois, tá? Pode. Eu sei que o senhor é muito brilhante também nessa área. Bom, sim, existe sim o conhecido como o Marco Civil da Internet. A lei número 12.965 de 2014. Essa lei é uma reafirmação de garantias e liberdades constitucionais. Estabelece princípios, garantias, deveres para o uso da internet no Brasil. Os usuários têm o dever de usar a internet de forma ética e responsável, respeitando os direitos dos outros e, principalmente, não divulgando conteúdo ilícito e prejudicial. A lei mencionada, 12.965 de 2014, estabelece, como disse, deveres, garantias e liberdade de expressão. Terminando essa pergunta, posso dizer que os influenciadores cristãos, assim como qualquer indivíduo, têm direitos fundamentais que devem ser respeitados. Eles têm o direito à liberdade de expressão e de religião, podendo compartilhar suas crenças e valores dentro dos limites da lei. Preste atenção, dentro dos limites da lei. Passo a palavra para o doutor João Paulo. Perfeito, doutor Florentino. E essa pergunta da missionária, ela assim, a Constituição Federal, ela é o topo da pirâmide. A gente tem que pensar o conjunto de normas do Brasil hoje como uma pirâmide, tá? Uma pirâmide. Sendo que a Constituição Federal, ela é o topo, ela é o ápice. Não pode, por exemplo, vir um crime, vamos lá, vamos mudar a pena do homicídio. A pena do homicídio agora qualificado, claro, não vai ser de 12 a 30 anos, vai ser pena de morte, ou vai ser pena de prisão perpétua. Não pode, porque a própria Constituição Federal, ela veda pena de morte, assim como ela veda pena de caráter permanente, tá? Então, a pergunta da missionária, salvo se eu me corrija se eu tiver interpretado de forma equivocada, foi, além da Constituição, existem outras leis que protegem o ser humano? Foi isso que a senhora perguntou, não foi? Sim. O ordenamento jurídico como um todo, Código Civil, Marco Civil da Internet, Código Penal, Consolidação das Leis do Trabalho, todo o nosso ordenamento jurídico, lei de tortura, lei de tráfico de drogas, enfim, uma infinidade de leis aqui que nós temos no Brasil. Essas leis, elas tomam como parâmetro a dignidade da pessoa humana, porque a dignidade da pessoa humana a gente chama de eixo axiológico, é um vetor de interpretação. A dignidade da pessoa humana está prevista na própria Constituição e ela serve como vetor para as demais legislações. Ou seja, não podemos ter uma lei, qualquer que seja o caráter dela, trabalhista, ambiental, tributário, criminal, direito civil, processo civil, enfim, independente de qual seja a sua natureza, essa lei ela não pode ferir a dignidade da pessoa humana. Então, o nosso ordenamento jurídico como um todo, pautado na dignidade da pessoa humana, que é esse vetor axiológico, ele já protege o ser humano. E aí, claro, nós vamos ter, por exemplo, leis que garantem a previdência social para as pessoas que se aposentam, nós vamos ter leis que protegem o ser humano, como, por exemplo, contra a demissão injusta e indevida, estão lá nas legislações trabalhistas, nós vamos ter leis que punem os criminosos que cometem crimes contra determinadas vítimas. Então, missionária, num contexto geral, o nosso ordenamento jurídico, ele toma como parâmetro a proteção à dignidade humana.
Então, pelo menos a gente tenta, né? A gente tenta, o ordenamento jurídico tenta. Nem sempre o que está previsto em lei se concretiza na prática. Mas, pelo menos no plano teórico, pelo menos no plano em tese, é para o ser humano estar sempre como centro do ordenamento jurídico. Perfeito, perfeito. Tem outra perguntinha aqui, dentro daquilo que a gente falou sobre a nossa ida lá na Polícia Federal, mas não é sobre isso, não. A pergunta é o seguinte: se nós temos que nos apresentar novamente, aquelas perguntando tanto, até que está no meu privado aqui para a gente falar, missionária, por favor, responda. Vocês têm que se apresentar em outro lugar, em Brasília, enfim. Nós, o que eu falo? Cena para os próximos capítulos. Cenas para os próximos capítulos. Ia falar isso, doutor. Vamos deixar em suspense. Acompanhe a segunda temporada. Isso, a segunda temporada está em produção. Vamos deixar em suspense. Perfeito, sim. Acompanhe que logo vocês vão saber. Até pedimos desculpa para os internautas, mas é que realmente não é que a gente não queira dar essas informações. A gente não pode. A gente não pode porque são informações que estão em sigilo. Exatamente. É porque me perguntou tanto que eu fiquei até sem jeito de sair dessa pergunta. Mas aguarde cenas aí dos próximos capítulos. Mas com certeza teremos vitórias em todas as situações, porque Deus ele é muito bom e ele é muito justo, né? Então, olha, as minhas perguntinhas aqui acabaram. Se os senhores quiserem complementar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu também vou estar abrindo aqui um espaçozinho para que fique, para que pessoas façam a sua pergunta, pelo menos 5. A gente vai responder aqui, tá? Pode fazer que eu vou destacar a sua perguntinha aqui, tá bom? Obrigada pela presença, Anderly, todos vocês que estão aqui, tá, gente? Obrigada. Eu quase não destaquei o nome de vocês, que eu estou focada aqui, para que que a gente ganhe tempo e aproveite bastante dessa live aqui. Quem quiser fazer sua pergunta, está aberta às oportunidades. Podem complementar mais alguma coisa que os senhores acharem importante, doutor? Eu gostaria de salientar. Eu vou deixar para eventuais perguntas que surjam, aí eu vou respondendo. Certo. Melhor. Certo. Mas o senhor pode esclarecer alguma coisa, doutor? Pode falar. Vamos lá. Só salientar todo o que foi abordado agora é a ponta do iceberg de todo o arcabouço de crimes contra a honra. Então, talvez exista uma outra oportunidade onde possamos explicar para os internautas com mais profundidade e outros temas. Talvez a missionária abra uma enquete qual o tema da próxima live. E eu, particularmente, estarei disposto a colaborar, a cooperar e esclarecer algumas dúvidas. Perfeito. Tereza fez uma pergunta aqui, mas Tereza, eu não vou fazer essa pergunta. Os advogados estão aqui, eles são muito sérios, né? Então a gente está falando aqui no âmbito bem profissional. Eu sei que você quis descontrair, mas quem que não cai na gargalhada, né? Por favor. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora a gente quer saber a pergunta. Olha, eu vou ler porque o senhor perguntou aqui, então eu vou ter que ler. A Tereza pergunta assim: eu quero saber dos advogados como eles conseguem assistir os vídeos da suposta vítima sem cair na gargalhada. Então, acho que ela quis falar mais para descontrair, os senhores são muito sérios, não sei. Depende muito. Mantendo o profissional, né? Mantendo o lado profissional. Existem processos que são mais desafiadores, é lógico. Existem processos que são menos desafiadores. Mas a gente sempre, quando eu falo a gente, me refiro ao Dr. Rocha, a gente está na luta junto há bastante tempo, a gente tenta manter o profissionalismo em primeiro lugar. E assim, eu e o Dr. Rocha não me deixa mentir. A gente evita, né, Dr. Rocha, entrar nas particularidades dos clientes. A gente toca nesses assuntos nas reuniões
por dois motivos. Ou porque o próprio cliente traz à tona a discussão, ele traz à tona um determinado tema da sua vida particular, ou quando um determinado ponto da vida particular interessa à defesa. Por exemplo, fulano, quando foi que você se divorciou da sua ex-esposa mesmo? São perguntas atinentes ao processo. Exato, tá certo. É verdade. A Anderle pergunta o seguinte: um processo criminal que foi para pequenas causas pode retornar para a vara normal? Pode, se no É decorrer, assim, ó, via de regra isso não acontece. Via de regra isso não acontece. Mas eu me lembro bem de um caso, o doutor Rocha não chegou a atuar nesse processo, já tem alguns anos. Eu atuei em prol da vítima, eu me lembro perfeitamente. Foi um caso que aconteceu isso. Eu atuei com a vítima, defendendo a vítima, em sede de inquérito policial, e a vítima, ela tinha sido vítima de quais crimes? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Dano, porque a ex-mulher do atual marido dela chegou lá, quebrou a porta, quebrou a janela na casa dela. Ela tinha sido vítima de lesão corporal, porque essa ex-mulher pulou em cima dela, deu uns tapas nela, uns chutes, enfim. E mais algum crime. Eu lembro que foram 3 crimes ao todo. Acho que ameaça. Falou, eu vou matar você, alguma coisa nesse sentido. A gente foi até a delegacia de polícia, registramos o boletim de ocorrência por esses 3 delitos, protocolei um pedido de abertura de inquérito por esses 3 delitos, até aí tudo bem. Na hora do Ministério Público oferecer a denúncia, o Ministério Público ofereceu a denúncia em razão desses 3 crimes. Na hora da juíza receber a denúncia, ela recebeu só por lesão corporal. Ela não recebeu o dano, ela não recebeu a ameaça. E nós tínhamos questionado isso, fiquei até um pouco, poxa vida, ela foi vítima desses 3 delitos. E o processo que estava na vara criminal caiu para o juizado especial criminal. Durante a instrução processual, restou provado que essa vítima havia sido, agora me lembrei, foram esses 3 crimes sim, dano, lesão corporal e ameaça. Provas testemunhais provaram a ameaça, o dano foi provado pelo orçamento que ela teve que pagar, era uma porta de vidro, ela teve que trocar o vidro, agora eu não lembro quais itens mais ela que foram depredados, enfim, mas a porta eu me lembro bem que foi depredada. E a gente conseguiu comprovar o dano. Aí o processo migrou voltou, na verdade, né? Voltou para a vara criminal. Pegando esse gancho do Dr. Jean Paulo, posso acrescentar o seguinte: eu não conheço um caso, mas é possível. No mundo jurídico é possível. Quando uma ação começa a sua tramitação no Juizado Especial Criminal, o GCRIM, e se, porventura, durante a fase de produção de provas, existirem novos elementos que realmente incidam em aumento de pena, isto é, que ultrapasse os 2 anos de uma possível condenação, com total certeza, o juiz do GCRIM remeterá por deslocamento de competência para a vara criminal competente, se for o caso. Ou também pode acontecer o inverso, como bem frisou o doutor Jean Paulo. Entendi. A Angélica Ferreira fala assim: há muitas causas ganhas por calúnia e difamação na internet? Posso responder, doutor Jean Paulo, um caso emblemático? Depois o doutor participa. Me perdoe, porque agora veio à mente, a título de exemplo, eu posso citar um caso de grande repercussão, muito emblemático, que envolveu um casal, tá? De religiosos muito famosos no Brasil e no mundo, que processaram em 2023 um influencer cristão, também muito conhecido no Brasil. E graças a Deus, eu e o doutor João Paulo, obtivemos a primeira grande vitória na primeira instância. Eu não vou revelar dados, até porque não tenho autorização, até porque também não transito julgado. Então, existem-se inúmeras, inclusive aqueles precedentes que eu citei, são exemplos práticos, como também existem muitas jurisprudências favoráveis à condenação do infrator. Obrigado. Doutor Jean.
Bom, esse caso que o doutor Florentino trouxe à tona é um caso recentíssimo. É um caso aí que está. O doutor Florentino foi excepcional, porque já, logo que a pergunta foi feita, já trouxe ele. Ele saiu do forno agora, tá bem quentinho, tá bem quentinho. Mas, assim, ó, essa questão de ganhar, perder processo, é uma questão muito subjetiva. Porque, assim, ó, eu e o doutor Rocha, nós não temos o hábito de embarcarmos em aventura jurídica. O que eu quero dizer com isso? Nos procura um cliente. O meu vizinho passou me xingando, etc, etc. Tá, mas como foi isso? Eu estava no ponto de ônibus, ele passou de moto, levantou a visora do capacete, falou, seu filho daquilo, e acelerou a moto. Tá, mas quem ouviu? Quem presenciou? Tem câmera? Você gravou? Você filmou? Não. Meio que a palavra de um contra o outro. Vai ser, não vou dizer que vai ser uma aventura jurídica, mas vai ser algo complicado de se processar o agressor. Então, são casos em que a gente chega e é sincero com o cliente. Olha, a gente não vai pegar o seu dinheiro, a gente não vai passar uma proposta de honorários para o senhor, porque a chance de dar errado é muito grande, é muito elevada. Já um caso de ofensa através de redes sociais, que é a grande temática da nossa live, aí é diferente. Aí a prova está ali. Aí a coisa está concreta. Você tira print, você faz uma ata notarial. Aí eu não posso dizer nunca que é causa ganha, porque causa ganha não existe. Desconfie de um profissional que diz essa causa é causa ganha. Não existe. Você pode ter 99% de chance de êxito, mas vai ter sempre aquele 1% que pode derrubar você do cavalo. Então, assim, são situações e situações. É difícil mensurar, é difícil responder para internauta se é fácil ganhar, se muitas você ganha. Tudo depende do caso em que você tem em mãos. Porque às vezes você vai pegar a vítima para defender. Às vezes você vai pegar o agressor. E aí, como é que fica? A visão é diferente. A visão é diferente. O ponto de vista que você adota é outro. É outro. Entendi. Aqui tem uma perguntinha aqui, André Xavier, e a verdade sobre sobre a treta gospel. É que são os mais variados nomes aqui no nosso chat. Olha, é uma pergunta o seguinte, é uma situação aqui que eu quero perguntar, porque muita gente tem essa dúvida, inclusive eu. Por exemplo, uma pessoa está aqui na internet, está em alguma rede social, caluniando, difamando, inclusive com pesado, acusando a outra pessoa de ser de fazer variados crimes entre pedô, enfim, crimes pesados, vamos dizer assim. Ela está caluniando essa pessoa e difamando ferozmente, inclusive todos os dias, em live, em várias situações, e isso vai se espalhando. Ofensas pesadas. Essa pessoa é processada. No dia da audiência, essa pessoa se apresenta e ela não tem como provar aquilo que ela fala. Se ela alegar insanidade mental, se ela alegar que ela é uma pessoa que faz uso de medicamentos, que, enfim, que não estava bem, o que isso isso é aceito pelo juiz? Como lidar com essa situação? O que pode acontecer com essa pessoa? Esclarece isso para a gente, doutores, por favor. Só quero começar, doutor João Paulo, para o doutor João Paulo dar continuidade, porque brilhantemente, com certeza, o doutor João Paulo vai expor esse tema. Tá? Começando, posso dizer, se essa pessoa comete um crime com acusações levianas e gravíssimas, dos quais a senhora citou, e durante a instrução processual, ele apresenta, hipoteticamente, a senhora falou, insanidade mental, e for um laudo oficial, indiscutível, ele não vai receber uma penalidade. Ele vai ser, talvez, condenado, seria a palavra certa, talvez o doutor me corrija agora, fugiu a palavra, a medida de segurança. Doutor, com a palavra. Veja, é uma situação anômala, né? É uma situação que a gente não costuma ver todo santo dia. Mas eu me lembro de um caso que eu atuei logo no início da minha profissão. Eu estou com 9 anos e meio de profissão.
E me lembro assim, como eu até comentei sobre esse caso com o doutor Rocha, para a gente ver questão de. Só que, claro, talvez não se lembre, para a gente ver questão de aposentadoria e para esse determinado rapaz. Esse determinado rapaz, certa vez, numa saída de escola, escola essa de ensino médio, ele foi denunciado por ter abusado de uma menina ou de duas meninas. Parece que a denúncia era que ele tinha passado a mão nas meninas, enfim. Eu vou falando e vou me lembrando. Foi por volta de 7h15, 7h20 da manhã na entrada da escola. Só que esse rapaz tem problema sério mental. Ele não fala, ele tinha problema na fala, ele não raciocina direito, e ele não chegou a passar a mão nelas coisíssima nenhuma. Ele, numa proximidade, elas ficaram com medo, porque mais velho, adulto, mas ele, na época dos fatos, ele devia ter, sei lá, 30, 35 anos, mas se portava como uma criança. Se portava como uma criança. E esse rapaz, desde que ele nasceu, ele tem esse problema. Desde que ele nasceu, ele não trabalha, ele cursou até, tinha cursado até a antiga quinta série, antiga quarta série, não me lembro, mas ele não tinha conseguido avançar nos estudos porque ele foi ficando para trás, ele não conseguia acompanhar os colegas de classe. Eu estou falando desse caso, trazendo à tona esse caso, porque foi um caso que eu atuei. E aí os casos que a gente acaba atuando são mais fáceis da gente responder, porque a gente, como diz o ditado, mata a cobra e mostra o pau. A gente exemplifica, a gente põe ali os pratos na mesa. E teve essa declaração de inimputabilidade. A palavra é inimputabilidade. Inimputabilidade é quando você não pode ser imputado de uma prática criminosa, porque você não tem cognitivo, você não tem material de cognição suficiente para você entender que aquela atuação é uma ação criminosa. O pessoal da medicina chama, de certa forma, de retardo. É até uma palavra pesada, uma palavra ruim, mas tecnicamente é a palavra correta. Cientificamente é a palavra correta. Essa pessoa possui retardo, retardo mental. E é lógico, existem níveis disso. Não sou médico, não consigo precisar isso. Teríamos que chamar um psiquiatra para nos auxiliar. Mas aqui, a grosso modo, a partir do momento que você consegue comprovar no processo que essa pessoa, em razão de algum problema mental, cognitivo, não consegue entender aquela ação criminosa, ela não pode responder como uma pessoa que tem discernimento do certo e do errado. Entendi. E caso essa pessoa, para a gente poder entender aqui que a gente tá, esse assunto é muito, muito interessante. Caso essa pessoa leve um laudo depois de praticar vários crimes sérios na plataforma, ou seja, em qualquer rede social, ela provando isso, o que acontece com ela? Ela é retirada da rede social, ela é impedida de ter rede social, ela é penalizada, ela vai cumprir pena em algum hospital psicológico, enfim. Eu posso dizer o seguinte, missionária: embora essa pessoa leve inicialmente um laudo oficial de insanidade, como o doutor João Paulo falou, talvez um retardo, deficiência cognitiva, não termina por aí. Nós, como advogados, podemos requisitar o auxílio de um assistente técnico, outro laudo complementar para ser confrontado. Depois, o juiz decidirá. Não é assim, doutor? Com certeza, sem sombra de dúvida. A gente chama isso de um processo incidental. É um processo no meio do processo. Temos a ação criminal, a gente faz um incidente. A gente faz um incidente no meio do processo. E até que esse incidente não seja resolvido, o processo criminal principal ele fica sobrestado, ele fica suspenso. Então, é bem essa linha de raciocínio que o doutor Florentino pontuou. Antigamente, nós tínhamos os manicômios, que não existem mais. Não existem mais os manicômios. Eu, por exemplo, não lembro de ter conhecido nenhum manicômio. Tinha-se antigamente, falava-se muito, décadas e décadas atrás. Essas pessoas missionárias, essas pessoas, elas não são criminosas.
elas são pessoas doentes e que elas não precisam de prisão, elas precisam de psiquiatras. Então, o caminho mais aconselhável nesse caso é mesmo, entre aspas, uma condenação a tratamento psiquiátrico. Entendi. A pergunta da Angélica também é muito interessante. Até quando o YouTube, ou qualquer plataforma, é responsável por tais crimes, né? Com falas tão comprometedoras, com a disseminação desses vídeos, enfim, de situações adversas que são espalhadas e a gente vai lá e denuncia, e eles não tomam uma providência. Até onde a gente pode responsabilizar a plataforma por tais pessoas espalhando calúnias, difamações, etc. Bom, atualmente existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Ainda não tem um julgamento definitivo, mas estamos às portas de obtermos uma decisão. Tudo indica, segundo alguns ministros, são favoráveis a responsabilizar os provedores com tão simplesmente uma notificação extrajudicial. Então, vamos esperar o que vai dar nisso, mas assim, voltando ao assunto anterior, se a pessoa é decretada inimputável, ele não cometeu crime nenhum. Não é responsabilizado penalmente. Até é isso que o doutor Jean Paulo pontuou também. Não é assim, doutor? Exatamente. Entendi. Infelizmente, né, eu acho assim, a gente precisa melhorar muitas coisas na nossa lei, né? A gente fala assim, como brasileiro, como pessoas cansadas de viver tantas situações, inclusive de tantas exposição, a gente é muito exposto, né? A gente figura pública, a gente corre o risco mesmo da gente ser, de falarem da gente, enfim, né? A liberdade de expressão é uma coisa, né, senhores? A liberdade de expressão e a calúnia, a difamação é outra. As pessoas confundem muito isso aí, né? A liberdade de expressão. O que seria, a grosso modo, aqui, a liberdade de expressão? Quer que eu comece, doutor Florentino? Pode falar, depois eu acrescento. Tá, bom, essa temática ela é incrível, né? Essa temática ela é apaixonante, maravilhosa, e assim, a gente começa hoje, a gente fica dias não, eu estou exagerando, mas a gente fica horas aqui conversando. Por incrível que pareça, não quero fazer nenhum tipo de lobby, nenhum tipo de campanha, nem endosso para um lado ou para outro, até porque não é da pessoa em si. Mas nós temos o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, não ele, a filha dele, cujo nome agora não me lembro, mas só dá um Google aí que todo mundo encontra. A filha dele, hoje, ela é uma advogada dos seus 30 e poucos anos, ela é referência em liberdade de expressão. Ela é referência, ela é uma estudiosa da área. Inclusive, tem livros publicados sobre esse tema. Não estou aqui entrando, não estou falando do pai dela, estou falando dela. Acho que é Luna ou coisa do gênero, enfim, não lembro. Mas é a filha do ministro Luiz Roberto Barroso. Ela é referência nessa área. Bom, dada esse rápido merchan, eu coloco aqui algumas questões. A liberdade de expressão, ela sempre será regra. Ela sempre vai ser o pontapé inicial. A liberdade de expressão ela é garantida na Constituição e ela tem que ser assegurada a todo mundo, ela tem que ser assegurada a todos. Acontece que nenhum direito no Brasil, nenhum é absoluto. A própria vida não é absoluta. Nós temos, excepcionalmente, um caso muito, muito raro de pena de morte, que é em casos lá de guerra declarada, mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu, que fique bem claro, de 88 para cá nunca aconteceu. Mas nós temos, então vou repetir, nenhum direito fundamental é absoluto. E isso vale, evidentemente, para a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela vai até onde começa o direito do outro. Mas, lógico, aí a gente vai ter uma infinidade de discussões. Nós vamos ter crimes contra a honra, que a gente vem discutindo aqui há 1 hora e 40 minutos. Nós vamos ter o discurso de ódio, que entra também nesse campo.
nós vamos ter uma temática muito interessante, que é a temática das biografias não autorizadas. Essa discussão é muito interessante também. Nós vamos ter o uso de imagem da pessoa, porque eu posso fazer uma liberdade de expressão e colocar a foto de uma pessoa, posso fazer uma liberdade de expressão e pegar a foto do meu desafeto ali e colocar a imagem dele, vou estar usando uma imagem sem consentimento. Então, essa temática, ela se desdobra em vários campos. Mas puxando um pouquinho para o nosso campo do criminal, ela vai encontrar alguns obstáculos. Como, por exemplo, calúnia, injúria e difamação, que já discorremos várias e várias vezes. Tem um outro crime que a gente não fala muito, porque ele não é tecnicamente um crime contra a honra, mas, de certa forma, é o desacato. O que é desacatar? Desacatar é você ofender um servidor público. É você, o policial, te deu uma abordagem. Sai daqui, seu não sei o quê. Quem você pensa que é? Você é um nada. Isso é desacato. É você chegar no posto de saúde, demorar para ser atendido, passar um enfermeiro, passar um médico e falar: você é um picareta, você é um pilantra. Pô, não, ele está fazendo o melhor que ele pode. E você está desacatando uma pessoa. Então, nós encontramos aí essa ameaça. Por exemplo, a liberdade de expressão não pode abraçar ameaça. Eu não posso simplesmente pegar, me valer da liberdade de expressão para chegar ali na casa do meu desafeto e falar: ó, cara, amanhã, na hora do almoço, eu vou matar você. Não posso fazer uma coisa dessa. A liberdade de expressão, ela encontra alguns obstáculos. Por quê? Porque ela não é um direito absoluto. Ela não é um direito absoluto. Esse é o primeiro ponto que as pessoas precisam ter em mente. Liberdade de expressão não é direito absoluto. Liberdade de expressão não é salvo-conduto para você transformar o ambiente virtual em terra sem lei. Até porque a gente conversou, inclusive, isso pessoalmente, missionária, de forma rápida. O Brasil não acolheu a tese do discurso de ódio, diferente do constitucionalismo norte-americano. Nos Estados Unidos, via de regra, se acolhe o discurso de ódio, e a resposta que eles dão lá é a seguinte: você se sentiu ofendido pelo texto que foi publicado contra o senhor? Então retruque, faça um novo texto e rebata as ofensas que te fizeram. Via de regra, é esse o modelo que eles adotam. Aí, excepcionalmente, vai se discutir indenizações. Nós não adotamos esse sistema. Nós adotamos o sistema do constitucionalismo europeu. Lá, o constitucionalismo europeu, ele não abraça o discurso de ódio. O discurso de ódio é punido já logo no início. Vedando essas condutas criminosas e acarretando tudo que a gente vem falando aí ao longo dessa 1h44 que está sendo uma delícia isso aqui, né? A gente vai conversando, e a gente nem sente o tempo passar. Mas, enfim, dou agora a palavra ao doutor Florentino. Obrigado, doutor João Paulo. Parabenizo a sua manifestação brilhante em relação à liberdade de expressão. Só para deixar aqui assim bem explícito, a liberdade de expressão está esculpido, prescrito na nossa Constituição Federal, no artigo 5º e parágrafo 4, que diz assim: ipsis literis, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eis a liberdade de expressão. E, como bem salientou o doutor João Paulo, nenhum direito é absoluto. E, por não ser absoluto, a liberdade de expressão tem um freio, talvez, uma limitação, a palavra mais correta, uma limitação que está no Código Penal, como foi bem explanado o dia de hoje, os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. E quando alguém é atingido na sua honra, é exatamente este é o limite da liberdade de expressão. Não podemos usar, sob o pretexto de liberdade de expressão, e ofender por aí a qualquer um. Não. Há limites na lei.
e principalmente nos crimes contra a honra. Não podemos nos aproveitar pelo simples fato de estarmos atrás de uma tela do computador ou do celular e sair ofendendo a honra das pessoas, porque as consequências penais são altíssimas, como já falamos anteriormente. Obrigado. Perfeito, perfeito. Senhor, já estamos caminhando para o finalzinho da nossa live, o tempo passou que a gente nem viu, né? Nesse bate-papo gostoso aqui, a gente conversando, foi muito bom. Acredito que muitas dúvidas foram esclarecidas, é claro que a gente vai ter outras lives aqui para falarmos mais e mais sobre assuntos muito relevantes, né? Outro direito familiar também, enfim, né? Outras não só... Eu sou muito leiga nesse assunto criminal e tal, mas eu quero que vocês falem bastante sobre outros direitos. Por exemplo, a pessoa que vai adotar uma criança, direito familiar, né? Enfim, tem muitas outras perguntas também que as pessoas... trabalhista e por aí vai, né? A gente vai trazer assuntos muito relevantes sobre esses temas aqui, que é muito bom. A gente precisa estar informado, que a gente, às vezes, passa aí os nossos direitos e a gente acha que é assim mesmo. Não, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, até onde a gente tem que parar, né? Então, o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. A Bíblia diz que, eu coloco na Bíblia, crente não sabe como é que é, né? Que o povo de Deus perece pela falta desse conhecimento, e a gente precisa ter esse conhecimento para não perecer. Não é verdade? Doutor Jean, por favor, fale as suas redes sociais, quem quiser conversar com o senhor, como é que faz para te encontrar, querido? Deixa eu só perguntar, tem como eu escrever ou eu falo? O que é melhor? Olha, depois que terminar essa live aqui, você pode escrever nos comentários. Você pode deixar nos comentários. O meu Instagram... Você pode falar agora também. Eu vou pegar aqui a minha cola, então, que o meu Instagram é arroba, um minutinho só, arroba Jean, com J, Jean, arroba Jean, como está escrito aqui, _Pereira, Jean, _Pereira. Vai ser um prazer. Quem quiser me chamar lá, quem quiser me seguir, quem quiser conversar comigo, me mandar uma mensagem inbox, vou ter o maior prazer de poder responder, poder criar um diálogo, poder criar um coleguismo ou uma amizade. Perfeito, perfeito. Doutor Rocha, como é que faz para encontrar o senhor também? Fale aí para a gente. Obrigado. Então, meu Instagram para contatos é @rochaconde, tudo junto, meu sobrenome, né? @rochaconde.advogado. Será um grande prazer, tanto eu, o doutor João Paulo, como eu, atendê-los. E costumamos fazer videochamadas, dada a distância geográfica. E eu digo sempre, bendita tecnologia que nos aproxima. Então, não há desculpa para marcar conosco, talvez, uma reunião virtual, e fiquem à vontade. E estaremos atendendo com muita atenção, muita dedicação, muito afim, com muito trabalho. Amém, perfeito. Então, aproveite que o senhor está com a fala no seu lugar de fala aí, e deixe as suas considerações finais aí, por favor. Quer começar, doutor Florentino? Quer que eu comece? Pode começar. Bom, assim, ó, missionária, não tenho palavras para agradecer essa oportunidade, esse convite, foi uma honra, porque assim, é muito fácil conversar sobre um assunto que, não que você domine, mas sobre um assunto que você trabalha, né? Dizer assim que domina é muita, talvez, petulância, mas que você trabalha, que é o teu cotidiano, que é o teu dia a dia, que é o teu arroz com feijão, é o teu respirar. Eu tive um dia bem cansativo hoje, não vou negar, tanto de manhã quanto agora à tarde, estava em reunião, foi até quando eu mandei áudio para a missionária, mas foi uma conversa, um diálogo extremamente prazeroso, foi uma honra poder estar aqui junto com a senhora, junto com o doutor Florentino, foi realmente uma bênção poder estar aqui participando, foram praticamente 2 horas
que a gente não sentiu o tempo passar. E conte conosco para eventuais novas temáticas, novos assuntos, enfim, a gente vai estar sempre à disposição. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Rocha, suas considerações finais. Eu costumo sempre, né, de praxe, primeiramente, agradecer a Deus por ter nos brindado esta maravilhosa oportunidade de participar desta live ao lado do meu irmão, companheiro de luta, Dr. João Paulo, e ao lado da senhora Andrea do Castro, e também dos internautas. Eu espero que tenhamos dirimido algumas dúvidas importantes e acredito que futuramente, caso vocês queiram, estamos à disposição para tratarmos de outros assuntos muito relevantes, que serão de muita utilidade pública. Meu muito obrigado. Obrigada, e obrigada aos senhores por estarem aqui, por disponibilizar um tempinho para a gente conversar. Foi muito proveitosa, foi maravilhosa essa live, e eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado excelentes profissionais aí na nossa vida, graças a Deus, e a gente está caminhando junto aí. Muito obrigada pela paciência, pela tolerância, por tudo que vocês têm representado, né? Não só como advogados, mas também como amigos da gente. A gente tem uma consideração, um carinho muito grande pelos senhores. Muito obrigada. Tenham uma excelente noite para vocês. É isso aí, gente. Que maravilha, que coisa mais boa a gente participar aí, né? Ter esses queridos do nosso lado aí, que maravilha. Deus abençoe, gente. Acredito que a live foi maravilhosa. Acredito que você... sim, eu vou colocar no decorrer da... Né? Depois eles comentem embaixo desse vídeo as redes sociais, né? Contato para que as pessoas encontrem. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão procurar porque são excelentes profissionais, excelentes. Eu super recomendo, tá? Muito obrigada, queridos, obrigada, aguardem, como vocês ouviram aí, né, o doutor Jean falar, aguardem os próximos episódios aí, que com certeza a próxima temporada vai estar quente, gente, vai estar bom demais, viu? E a gente vai seguindo em frente, vamos orar em nome de Jesus, e o maior dos maiores, o juiz dos juízes, né, que é o nosso Deus, que está conduzindo tudo, glória a Deus, e eu sei que Ele é a nossa vitória. Vamos orar, Pai? Nós te agradecemos, Senhor, obrigado, Deus, por essa conversa, obrigado pelas pessoas que interagiram conosco, obrigado pela vida do Dr. Jean, pela vida do Dr. Rocha, obrigado, Pai querido, pelo seu servo, Senhor, que tem se empenhado, meu Pai, com muito afinco, com muita seriedade naquilo que faz, e com excelência para ti, Senhor, para te glorificar, para que a justiça de fato seja feita e prevaleça. Deus, obrigada por cada pessoa que participou conosco, obrigado, meu Pai, por todo aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Obrigado pela vida de todos, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Que o Senhor, ó Pai querido, guarde, ó Pai amado, os nossos familiares, nós, aqueles de perto e de longe, ó Deus, e que o Senhor venha, Pai, proteger-nos, ó Deus, de toda seta do inimigo, de toda obra do inferno, fechar a boca do leão e da serpente e jogar por terra toda a artimanha do inimigo, Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos. Amém. Queridos, essa semana eu vou receber visita muito especial aqui na Casa LPD. Eu vou contar tudo para vocês, tá? Vocês vão ficar maravilhados, tá bom? Tem um documentário sobre o Ministério Libertos por Deus chegando aí, gente. Ai, meu Deus, vocês vão ficar maravilhados. É muita coisa boa acontecendo. No mais, que Deus abençoe em nome de Jesus. E amanhã, querendo Todo-Poderoso, nós estaremos, né, por volta do meio-dia aí, falando com você e trazendo um assunto que, ó, vai dar o que falar, hein? Eu vou deixar a préviazinha depois para vocês aí, tá bom? Deixa nos comentários, tá? Tem alguma dúvida? Faz a perguntinha, eu tenho certeza que eles vão te responder. Pegue o contato dos advogados, procure e com certeza você vai sair vitorioso, tá? Um beijo, um abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima live. Olha, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Um abraço, gente. Deus abençoe. Eu amo vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau.